Olá, vamos ler a Bíblia? Nós estamos estudando o Salmo de número 119. Hoje nós estamos no 20º dia da nossa jornada com Salmos. E hoje nós vamos meditar nos versos de número 153 ao 160. O tema hoje é a consciência da necessidade. Vamos ler então a palavra? Está escrito assim: olha para o meu sofrimento e livra-me, pois não me esqueço da tua lei. Defende a minha causa e resgata-me. Preserva minha vida conforme a tua promessa. A salvação está longe dos ímpios, pois eles não buscam os teus decretos. Grande é a tua compaixão, Senhor. Preserva a minha vida conforme as tuas leis. Muitos são os meus adversários e os meus perseguidores, mas eu não me desvio dos teus estatutos. Com grande desgosto vejo os infiéis que não obedecem à tua palavra. Vê como amo os teus preceitos. Dá-me vida, Senhor, conforme teu amor leal. A verdade é a essência da tua palavra e todas as tuas ordenanças são justas e são eternas. Bendito é o nome do Senhor. Que palavra maravilhosa, né? Que nós acabamos de ler aqui, né, no Salmo de número 119. Os versos 153 e 160, e está falando que a consciência da necessidade. A consciência da necessidade. Então, é necessário a gente, então, reconhecer que necessita de ajuda. É o primeiro passo, né, gente? É quando a gente toma ciência que a gente precisa da ajuda. E é tão maravilhoso quando nós reconhecemos isso, porque quando nós verdadeiramente reconhecemos que necessitamos da ajuda do Senhor, que por nós mesmos nós não vamos conseguir nada, mas com a ajuda dele, né, nós conseguiremos, isso tudo faz toda a diferença na nossa vida. O verso de número 153, ele fala assim: olha para a minha aflição, ou seja, olha para o meu sofrimento. Que coisa maravilhosa. Então, ele pede aqui para o Senhor olhar para o sofrimento dele, para o Senhor olhar, então, para quê? Para a necessidade dele, né? Senhor, olha aqui, ó, diante dessa aflição que eu estou enfrentando, né? E é importante nós termos essa consciência, tá? Como eu disse no início. Então, quando a gente estiver sofrendo, é necessário pedir ajuda para Deus. É necessário, tá? Porque ele se importa conosco. Ele se importa e ele também tem resposta. Ele se importa e ele responde. Então devemos clamar a ele, devemos buscar a ele nesse momento. O verso de número 154. Pleiteia a minha causa, né? Pleiteia a minha causa. Bendito é o nome do Senhor. E aqui ele está falando: defende, Senhor, a minha causa. Defende a minha causa. Então, Deus, ele é o nosso advogado, gente. Tá? Então, quando a gente coloca a causa na mão daquele que tem o poder para advogar, para pelejar, a gente só tem que confiar, porque a parte difícil quem vai fazer é ele. É interessante que quando nós confiamos, tá? Ele vai lutar por nós, ele vai pelejar por nós, tá? E o nosso Deus, ele nunca entrou numa batalha para perder. Ele é um general de guerra que peleja pelos seus. Então é só confiar nele que ele vai fazer. Verso de número 155. A salvação está longe dos ímpios, né? Ele fala: pois eles não buscam os teus decretos. E aí, gente, aqui vem aquela palavra, né? Quem rejeita a palavra se afasta da salvação. Quem rejeita a palavra de Deus
automaticamente já vai se afastar da salvação. Mas você precisa ficar firme na obediência da palavra e na obediência do Senhor. E Deus tem recompensa para aqueles que permanecem obedientes. É necessário obedecer. A obediência traz recompensas, traz bênçãos incontáveis. Vocês não têm noção do que a obediência traz. Bênçãos incontáveis. Vida próspera, tá? Então é necessário obedecer. Verso de número 156. Grande é a tua compaixão, Senhor. Preserva a minha vida conforme as tuas leis. Ou seja, grandes são as tuas misericórdias. Grandes são as tuas misericórdias. E aqui ele lembra da compaixão de Deus. Ele lembra das muitas misericórdias do Senhor, que elas não têm fim. E que elas não falham. E que elas são a causa de nós não sermos consumidos. Então é importante nós nos lembrarmos da misericórdia, da compaixão do Senhor sobre as nossas vidas, que é a causa de não sermos consumidos, né? E aqui em Lamentações, capítulo 3, verso 22, fala assim, graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos. É que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renova-se a cada manhã, porque grande é a sua fidelidade. Bendito é o nome do Senhor. Então, vamos continuar, né? Confiando nas misericórdias dele, porque elas não falham, tá? Mesmo quando nós falharmos, as misericórdias do Senhor, elas não falham, elas permanecem para sempre. Verso de número 157. Muitos são os meus adversários e os meus perseguidores. Gente, são muitas as pessoas que tramam contra a nossa vida. Sabia que o mundo espiritual existe? São muitas pessoas que tramam contra a nossa vida. São muitas as pessoas, são muitos os perseguidores. Quantas pessoas nos perseguem? Elas querem nos prejudicar, né? Mas a palavra do Senhor, ela diz que mesmo nós cercados de lutas, nós não podemos abandonar a palavra. Porque é na palavra que eu encontro força, é na palavra que eu encontro refúgio, tá? É na palavra que eu encontro tudo que eu preciso para lutar diante das dificuldades, ou seja, diante dessas adversidades, diante daqueles que me perseguem. É por meio da palavra, tá? Que eu vou ter as armas necessárias, aquelas armas que está lá na palavra, que é lá em Efésios, né? Capítulo de número 6. Eu vou me revestir com toda a armadura de Deus para me poder resistir nos dias maus, ou seja, para me poder resistir quando o inimigo está me afrontando. Eu vou estar revestido com a palavra, com as armas espirituais das maldades nos lugares celestiais. Então, quando eu estou revestido com essas armas, eu não vou temer. Eu vou confiar naquele que me deu as armas, que é o Senhor. Vou estar ali, envolvido com a palavra, né? O capacete da salvação na minha cabeça, né? Porque quando vêm os dardos inflamados do diabo, eu tenho ali o capacete da salvação, né? Tá ali na minha cabeça, ali, o capacete da salvação. Vai vir a seta, vai vir o mau pensamento, mas é a palavra que vai me fortalecer, né? A minha mente está revestida com a palavra de Deus. Nenhum mal me sucederá, né? Porque o Senhor está cuidando de mim, cuidando dos meus, cuidando da minha tenda. É importante nós estarmos focados na palavra, revestidos com a palavra, né? Porque a palavra, ela é a minha âncora, né? Ela que é a minha defesa. Então é importante nós estarmos comprometidos com a palavra, confiados na palavra, cercado com a palavra de Deus. Amém? Verso de número 158, está escrito assim: com grande desgosto vejo os infiéis, que não obedecem à tua palavra.
E aqui o salmista ele fala: eu sinto desgosto. Ele sente tristeza, né? De ver o quê? Ao ver os infiéis. E aqui ele lamenta. O lamento dele aqui é pelo pecado, né? Ele continua lamentando o pecado, mas ele continua firme. Firme no que é certo. Nós precisamos de continuar firme naquilo que é certo, gente, né? Com amor, com verdade, continuar firme naquilo que é verdadeiro, tá? E o Senhor vai nos fortalecer quando nós tomarmos esse posicionamento de nós aborrecermos o pecado, amar o pecador e aborrecer o pecado, porque o pecado enoja Deus. Deus é santo e Ele não aceita o pecado, mas Ele ama o pecador e Ele quer transformar a vida do pecador, tá? Ele quer alcançar esse pecador e Ele quer transformar a vida dele. O Senhor é aquele que ainda perdoa pecados. Então é muito importante nós lamentarmos o pecado, mas amar o pecador. Amar o pecador, tá? Vamos continuar firme, né? Naquilo que é certo, tá? No amor e na verdade de Deus. Verso de número 159. Vê como amo os teus preceitos. Vê como amo os teus preceitos. Que coisa maravilhosa. Vê como eu amo, Senhor, os teus preceitos. Dá-me vida conforme o teu leal amor. Bendito é o nome do Senhor. É tão interessante, né? Esse verso aqui, porque o salmista, ele pede ao Senhor para poder dar ele vida. Ele pede para o Senhor restaurar a vida dele. Revigora, Senhor, a minha vida. Restaura a minha vida conforme, Senhor, o teu leal amor, porque o amor de Deus é leal. O amor de Deus é leal. O Senhor, Ele é leal aos seus filhos. E quando nós buscamos Ele de todo o nosso coração, né? Com sinceridade, com verdade, e pedimos a Ele que Ele nos venha nos vivificar, porque quando Ele pede aqui para o Senhor dar a Ele vida, Ele está pedindo para o Senhor vivificar Ele na presença de Deus, conforme o amor leal dele. E isso é maravilhoso. Verso de número 160 está escrito assim: a verdade é a essência. A verdade é a essência. Bendito é o nome do Senhor. A verdade é a essência da tua palavra. E todas as tuas justas ordenâncias são eternas. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que a palavra de Deus, ela é a nossa essência. É necessário nós continuarmos com a essência, porque ela é verdadeira. É na palavra que nós temos que nos submeter. A verdadeira palavra, que ela é a essência do próprio Deus. Do próprio Deus. Então é importante nós estarmos envolvidos e comprometidos com as verdades da palavra de Deus. Essa é a verdade para a nossa vida. E todas as ordenanças do Senhor, elas são justas e elas são eternas. Eternas. Isso aqui, gente, é para a eternidade. É a palavra, a eternidade. Então, é muito importante quando nós nos colocamos na presença dele, para nós então vivermos as verdades dele, tá? Na essência, e nós continuarmos acreditando e crendo nas ordenanças dele, que são eternas. Então, o que você aprende aqui, o que você passa, tá? Tirando um tempo da sua vida para você meditar na palavra, para você estar aqui se apegando à palavra, as ordenanças dele, que são eternas, isso vai ficar para a eternidade. É o tempo que você passa com ele, aprendendo daquilo que é eterno. Que Deus possa abençoar a sua vida. Eu espero que essa palavra tenha contribuído na sua vida. Um forte abraço.